Olá pessoal, o meu nome é Ziel Moura e hoje vou mostrar várias possibilidades de fazer recorte em imagem dentro do Photoshop. Lembrando que eu estou utilizando aqui a versão CC 2020. Então, para fazer o recorte, inicie o programa. Podem ver que eu estou realmente na CC 2020. Se você não atualizou, entre agora mesmo na Adobe, na Creative Cloud, e faça a atualização do seu programa. Ao iniciar, clique no botão arquivo e clique para abrir a imagem, que você vai estar fazendo o recorte, logicamente. Na sequência, selecione a imagem e clique no botão abrir. Com a imagem aberta, a gente tem várias ferramentas que nos possibilitam exatamente fazer a seleção, que na sequência se transformará em recorte. Você pode começar transformando esse plano de fundo em uma única camada. Para isso, clique no cadeadinho e arraste para a lixeira, ou dê 2 cliques na camada e clique em OK. E aí o Photoshop vai transformar aquele plano de fundo em uma camada sólida mesmo. Para fazer a seleção, nós vamos começar com a ferramenta que é rápida e que acabou de estrear aqui no Photoshop CC 2020. E essa ferramenta, ela se encontra exatamente aqui, junto com a ferramenta Varinha Mágica e também com a seleção rápida. Então você pode selecioná-la pressionando a tecla W ou clicando aqui com o botão direito e ela vai estar aqui. A nova ferramenta chama-se Ferramenta de Seleção de Objeto. Clique nela e nós vamos exatamente testar ela agora aqui com vocês. Nós temos aqui essa imagem e a gente vai selecionar exatamente esse objeto aqui. Para isso você clica e arrasta o clique, para poder estar selecionando em si. É normal que ele dê uma travadinha, tá? Depende do seu computador aí, que ele vai fazer essa seleção automatizada, digamos assim. Nesse caso aqui ele reconheceu perfeitamente a imagem, só temos que fazer um refinamento ali na ferramenta de máscara e já vai adiantar o processo de recorte pra gente. Para fazer isso, basta você clicar aqui, selecionar e mascarar. Aqui você pode fazer alguns ajustes, inclusive mexer até na transparência aqui. Eu particularmente gosto de exibir aqui o sobrepor vermelho, tá? Que isso vai ajudar aqui no processo de seleção. Então, depois disso, você pode selecionar aqui, essa ferramenta, a ferramenta pincel, com a opção de mais, tá? Ou seja, ele vai somar a seleção. Então, Alt e excluo do mouse do zoom e eu vou somando aqui automaticamente e ele vai melhorando aqui a parte da seleção. Isso aqui é puro refinamento, tá? Então, leva um pouquinho de tempo sim, tá? Mas a gente vai ver outras ferramentas que vai nos ajudar. Aqui ele selecionou a sombra e eu não quero a sombra, então eu venho no menos aqui, Posso mexer no tamanho, logicamente, o tamanho do pincel aqui. E aí a gente vem que ele vai fazendo um acabamento pra gente. Podem ver que funciona legal. E aí é só você clicar aqui em OK. E ele vai estar fazendo a seleção pra gente. E aí é só você clicar aqui, ele vai estar criando uma máscara. E você já vai ter sua imagem aí em PNG. Ou seja, sem fundo. E logicamente, se você vai salvar essa imagem, salve em PNG, tá? Que é bem simples. Eu mostro mais pra frente do vídeo. Então acompanha aí que eu vou mostrar como é que salva sem fundo. Pois bem, essa daqui é uma das ferramentas para desfazer a seleção caso você queira, basta pressionar Ctrl D. Nós temos aqui ainda nesse mesmo painel algumas outras ferramentas, no caso a ferramenta Seleção Rápida e a Varinha Mágica, que quem já usa os Photoshop, as versões do Photoshop anteriores, com certeza tem essas ferramentas e o pessoal já conhece. Mas enfim, a ferramenta de seleção rápida é exatamente isso, Você clica nela lá, ela tem aqui algumas opções, onde você pode tanto fazer seleção quanto subtrair a seleção. Então vamos selecionar aqui, Basta você ir clicando e puxando o mouse, tá? O clique, com o clique pressionado, tá? Que ele vai estar fazendo a seleção. E logicamente a seleção já está feita aqui. Você pode fazer também novamente o refinamento clicando em selecionar e mascarar e fazer o mesmo processo que a gente fez na ferramenta anterior. Vamos desfazer essa seleção aqui, pressionando Ctrl D, e vamos para a última ferramenta dessa parte, que é a ferramenta Varinha Mágica, que nesse caso não é recomendável estar utilizando aqui nesse tipo de imagem, porque tem bastante detalhe, não tem um alto contraste para ela trabalhar devidamente como deveria ser. A ferramenta Varinha Mágica é bem raro a gente estar utilizando, principalmente quem é profissional, geralmente não usa tanto a ferramenta Varinha Mágica. Claro que, numa imagem que tem uma boa resolução e que é só um mínimo detalhe a gente usa, mas para ser tão preciso igual essa imagem, não dá para usar a ferramenta Varinha Mágica, tá? Veja só, então eu cliquei e olha só o estilo de seleção que ela acaba fazendo. Isso já não é tão interessante pra gente, apesar de que aqui nós temos algumas ferramentas que nos possibilita somar a seleção ou subtrair, que no caso não é tão interessante a gente estar utilizando para esse tipo de serviço. Então Ctrl D para desfazer essa seleção,
uma outra possibilidade, ou melhor, outras possibilidades, a gente encontra na ferramenta laço. Temos aqui a ferramenta laço padrão mesmo, onde você vai selecionar e da forma que você arrastar o mouse será a seleção, tá? Que também não é tão recomendável assim para esse tipo de objeto, tá? Também temos a ferramenta laço poligonal, que é parecido com a ferramenta caneta. Alto e escuro do mouse você dá zoom e você pode ir clicando e fazendo de fato a seleção, tá? Fica um pouquinho mais quadrado, tá? Principalmente se você dá pouco clique, então fica bem quadrado. Mas você também pode finalizar a seleção e logicamente fazer a máscara. Eu só selecionei aquela parte só para vocês entenderem, tá? Então se você quiser contornar na ferramenta laço poligonal, ela é bem parecida com a ferramenta caneta, não chega a ser a ferramenta caneta e não possui o que a ferramenta caneta nos proporciona, mas pode ajudar. Então você clica para criar nova máscara e você vai ter aí o recorte feito. Vou dar Ctrl Z e Ctrl D para desfazer a seleção, para mostrar para vocês a próxima ferramenta, que é, sem dúvida alguma, a que eu mais utilizo e que é a mais completa e profissional que você pode estar utilizando, que é a ferramenta caneta, que também já ganhou um vídeo exclusivo para ela. Vou deixar no card aqui em cima, então clica lá e vê os detalhes da ferramenta caneta. Inclusive lá eu revelei os segredos para você aprender a ferramenta caneta de fato rapidinho, apenas praticando. Então confere lá depois que você vê esse vídeo. E basicamente a ferramenta caneta é alto e escuro do mouse para dar zoom e você vai clicando. A diferença entre ela e o laço poligonal é que você pode ir clicando e arrastando, que ela vai fazendo a seleção um pouco mais arredondada. Então, por exemplo, digamos que eu cliquei ali, ó, e aí eu vou clicando e arrastando e ela vai fazendo esses nozinhos na imagem, que vai nos possibilitando ajustar conforme a imagem. No caso aqui, segurando o Alt, eu consigo mexer o único ponto. Isso me permite que eu vá contornando o personagem ou o objeto de forma prática e rápida. Então veja só que eu não tenho muita dor de cabeça para selecionar e sem dúvida alguma é uma ferramenta bem interessante para estar utilizando. Essa ferramenta é bem complicada no início, mas depois que você pegar o jeito, você faz seleção rapidinho, tá? E logicamente, se você já tem mais prática, você nem precisa dar tanto zoom, porque você já vai saber onde vai passar a imagem. Só não pode fazer uma seleção mal feita, tá? Mas tem canto que você já pode agilizar e fazer com que o processo se torne mais rápido. Um dos segredos é clicando no começo e no final de cada curva. Isso vai possibilitando que você tenha aí um ótimo desempenho. Chegando ao fim aqui da seleção, basta você clicar, tá? Ele vai contornar todo o personagem e aí você pode tanto clicar com o botão direito, criar a seleção, quanto pressionar aí Ctrl Enter, que ele vai estar criando a seleção. Bom, aqui selecionou o inverso, né? Selecionou o fundo, eu quero que selecione apenas o nosso objeto. Então você pressiona Ctrl Shift I, que ele vai estar selecionando aqui apenas o objeto e aí logicamente você cria uma máscara. Tá feita a seleção, tá vendo que é bem prático e rápido. Para poder você fazer aí o processo de salvar, basta você ir no botão arquivo, salvar como, e aí logicamente você coloca aqui, ó, salvar no computador. Pode colocar aqui no tipo PNG, tá? Se você não salvar em PNG, vai acabar, pode ser que fique com tanto fundo preto quanto fundo branco, tá? Então nada de JPEG, nada de GIF, não, tem que ser em PNG para ser, no caso, a imagem sem fundo. Ou em PNG, se você vai publicar ou vai mandar para alguém, ou então em Photoshop, né, o arquivo PSD. Então, geralmente o pessoal salva aí em PNG. Outra coisa que o pessoal me manda, que é extremamente importante que você saiba, é que PNG não se manda no WhatsApp, tá? Principalmente se você já vai selecionando da galeria. Acaba que fica com fundo preto, então não compartilhe imagens do WhatsApp que tenham, no caso, recortadas e estão sem fundo, tá? Então, para concluir aqui o processo de salvar, basta você clicar aqui em OK e tá salva aí a nossa imagem sem fundo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se te ajudou, deixa o like aí, se inscreva no canal para você receber mais vídeos de Photoshop e logicamente não esqueça de ativar o sininho, porque aí o YouTube te notifica quando sair vídeo novo aqui no canal e também te notifica sobre mais vídeos relacionados a Photoshop aí para você que está começando agora ou que já tem uma experiência e quer cada vez mais estar aprimorando. Tá certo? Então é isso aí, um forte abraço do seu amigo Ziel Moura e é nóis, tamo junto. Fui!